Olá, seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. O estado registra 5 casos confirmados de mpox em 2024. Caixa inicia o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família. E ainda, o estado fortalece defesas contra as enchentes com apoio dos Países Baixos. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Jornal de hoje falando sobre futebol. O São Paulo de Rio Grande estreia hoje à noite na Copa FGF, Troféu Zagallo, contra o Ipiranga. O clube embarcou nesta terça para Erechim, com a mala cheia de esperança. Com as arquibancadas vazias, mas com o coração cheio. Assim o São Paulo começa a sua temporada com 2 competições. A primeira é a Terceirona Gaúcha, com início previsto para o mês que vem. Já a segunda é a Copa FGF, famosa Copinha, com estreia nesta noite. O clube rio-grandino encara o Ipiranga em Erechim. O embarque da delegação aconteceu nesta terça-feira de forma tímida, mas com a mala cheia de esperanças. A gente vai lá para ver se consegue pelo menos um pontinho, né? É início de trabalho, o time do Ipiranga já vem jogando aí, a gente está iniciando e tal, um time jovem, então a gente tem expectativa de 2 semanas estar estabilizando aí o nosso trabalho aí para poder tirar mais frutos. A gente monta um clube, um time para jogar um campeonato com a expectativa sempre de alcançar, no mínimo, um bom jogo, né, e uma boa classificação. Na competição, o São Paulo terá como adversários Aimoré, Gaúcho, Grêmio, Internacional, Juventude, Passo Fundo, São José e nesta noite o Ipiranga. De acordo com o presidente Paulo Costa, a situação financeira do clube exige cautela quanto aos projetos, mas o apoio do torcedor poderá fazer total diferença. O maior patrimônio do São Paulo é o torcedor, né, cara? E eu espero que o torcedor realmente prove isso a partir agora, acompanhando esse jogo de amanhã e quarta-feira que vem aqui contra o Juventude. A gente precisa do apoio do torcedor, isso é muito importante, importantíssimo. Então a gente vai lá, vai brigar para trazer no mínimo 1 ponto, se tiver como os 3 pontos. E na semana que vem contra o Juventude a gente quer o apoio do torcedor aí já para estar buscando os 3 pontos aí. Uma delegação cheia de sonhos e com a ideia de orgulhar a sua torcida e recolocar o São Paulo no seu lugar de tamanho. A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul informou nesta semana que o estado registrou 5 casos confirmados de mpox em 2024. 3 casos foram registrados em Porto Alegre, um caso em Gravataí e outro em Passo Fundo. Todos os registros são da cepa anterior do vírus e não da nova, que fez a OMS declarar emergência sanitária global em razão da doença. Dos casos da capital, 2 são de pessoas que residem no município e teriam contraído a doença fora do estado. O terceiro é de um morador de São Paulo que fez o teste em Porto Alegre. Já no norte do estado, a Prefeitura de Passo Fundo informou que o caso positivo é de um paciente que se consultou em uma clínica privada após viagem a São Paulo em julho. Em Gravataí, a Prefeitura afirma que o caso foi notificado em janeiro deste ano. O paciente foi acompanhado e recuperado. A cidade não conta com novos casos. Na semana passada, o Ministério da Saúde montou um centro de operações de emergência para ações contra a mpox no Brasil. Coletiva, a ministra Nízia Trindade garantiu que não há motivo de alarme em relação à doença no país. Que não há nenhum caso no país da variante 1B da mpox, que foi a que causou esses surtos com maior transmissão, maior capacidade de transmissão e também maior gravidade. Não há motivo de alarme, como eu falei ontem, mas sim de reforçar a vigilância. Esse é o momento. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta quarta-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, previsão de céu fechado com garoa à tarde. Os ventos ficam em 25 km por hora. Já a umidade em 73%. A temperatura ficará entre 15 graus a máxima e 11 graus a mínima. Em São José do Norte, há a possibilidade de chuva. Os ventos podem chegar em 25 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 73%. A temperatura ficará entre 15 graus a máxima e 11 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a previsão é de chuva.
Os ventos ficam em 27 km por hora. A umidade em 82%. A temperatura ficará entre 16 graus a máxima e 14 graus a mínima. Em Camaquã, a tarde também será de chuva. Os ventos ficam fracos em 23 km por hora. E a umidade fica um pouco mais alta e hoje poderá chegar a 78%. A temperatura ficará entre 18 graus a máxima e 12 graus a mínima. Em Venâncio Aires, previsão de sol entre nuvens durante a tarde, mas não chove. Os ventos ficam em 3 km por hora. Já a umidade em 43%. A temperatura ficará entre 28 graus a máxima e 15 graus a mínima. E agora a próxima notícia. A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje a parcela de agosto do Bolsa Família para quem tem o NIS Final 3. O valor mínimo é de R$ 600, mas a média com os novos adicionais chega até R$ 681. Além disso, também foi liberado o Auxílio Gás para quem tem o NIS Final 2. Confira. A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira a parcela de agosto do Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social NIS Final 3. O valor mínimo do benefício é de R$ 600. O programa atende neste mês mais de 20 milhões de famílias em todo o país. Os adicionais incluem um benefício de R$ 50 para gestantes, crianças entre 7 e 18 anos e mães de bebês de até 6 meses. Além disso, as famílias com crianças até 6 anos de idade recebem um acréscimo de R$ 150. Os pagamentos do Bolsa Família seguem até o final dos últimos 10 dias úteis de cada mês. Este mês também marca a exclusão de cerca de 170 mil famílias. Tiveram seus cadastros cancelados por estarem fora das regras de renda estabelecidas. Mas, em contrapartida, 200 mil novas famílias foram incluídas graças a uma política de busca ativa que tem como foco os mais vulneráveis. Além do Bolsa Família, a Caixa também paga hoje o Auxílio Gás para as famílias com NIS Final 2. O valor de R$ 102 é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, com prioridade para mulheres responsáveis pelo domicílio e vítimas de violência doméstica. E agora a próxima informação. O Rio Grande do Sul está fortalecendo as suas defesas contra enchentes com o apoio dos Países Baixos. Durante uma conferência, especialistas holandeses e autoridades locais discutiram novas estratégias para reduzir os impactos das cheias na região metropolitana de Porto Alegre. Acompanhe agora. O Rio Grande do Sul e os Países Baixos estão unindo forças para aprimorar a proteção contra enchentes na região metropolitana de Porto Alegre. A iniciativa foi lançada nesta terça-feira com a abertura da Conferência de Cocriação e Compartilhamento de Conhecimento Brasil, Países Baixos. Conta com a presença do governador Eduardo Leite e do embaixador dos Países Baixos, André. O evento, que ocorre na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, segue até quinta-feira. Tem como foco o compartilhamento de experiências e soluções inovadoras para enfrentar os desafios das inundações. Mudando de assunto, o Ministério das Mulheres lançou a campanha Feminicídio Zero. A campanha busca interromper as violências antes que elas se tornem algo fatal. A ação faz parte do Agosto Lilás, mês de conscientização sobre a violência contra a mulher. Assista agora. Neste mês de agosto, o Brasil intensifica suas ações de combate à violência contra a mulher, com a campanha Feminicídio Zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Lançada pelo Ministério das Mulheres, a iniciativa visa interromper o ciclo de violência antes que ele culmine em feminicídio, crime que tirou a vida de mais de 1.000 mulheres em 2023, segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em entrevista, a advogada Fabiana Valério Goulart destacou a importância de reconhecer e enfrentar a violência contra a mulher, alertando para os sinais muitas vezes silenciosos
que podem proceder em atos extremos, como o feminicídio. O mais comum é a física, né, a sexual, que eu acho que elas estão bem interligadas, né? Não há uma sem a outra. E depois vem a moral e a psicológica, que na verdade ela não vem depois, ela é o começo, né? É o princípio de tudo, né? Que é aquela violência em que o agressor, ele faz com que a vítima se torne submissa a ele, né? Que ela seja rechaçada naquele lar, que ela seja diminuída, né? E o mais importante, assim, dentro dessa violência moral, que pouco se fala, pouco se comenta, é a violência patrimonial, né? Que é uma questão que é pouco discutida, porque muitas vezes a companheira, ela traz uma contribuição importante para a economia familiar, né? E o agressor, o companheiro, o marido, muitas vezes um filho mais velho, ele subtrai, né, a vítima, ele diminui aquela contribuição dela, né? Tá tudo um pouco interligado ali com a questão moral, né, e psicológica, né? Mas elas vêm crescente. Segundo a Fabiana, a conscientização e a educação são fundamentais para que a sociedade possa identificar esses sinais e agir preventivamente. Ela enfatiza que ao menor índice de violência, a mulher deve buscar ajuda. Conscientização, né, principalmente quando a gente entra na questão da prevenção, né, ela é muito importante. E eu acredito que o mais importante é que ela seja iniciada nas escolas, né? Lá naquele ambiente em que a criança está aprendendo os primeiros passinhos, né? O convívio com outras crianças, né? Eu acho muito interessante, inclusive, né, que isso seja levado para as casas, né, para as residências da criança, né, como um tema a ser discutido entre a família, né? Porque muitas vezes não existe aquele conhecimento sobre aquele tema, né, por ser uma realidade muito distante, né? E quando a criança leva isso para casa, né, movimenta a família a falar sobre o assunto, né? Com a campanha Feminicídio Zero e outras ações articuladas no Agosto Lilás, o Ministério das Mulheres reforça o compromisso de pôr um fim à violência contra a mulher. A mobilização nacional é um passo importante para que o Brasil se torne um país onde nenhuma forma de violência contra a mulher seja tolerada e onde a conscientização e o apoio sejam armas poderosas na luta pela preservação da vida. E com essas informações encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.